Sapere Aude, ouse saber. Voltamos mais uma vez para o nosso canal aqui no YouTube e nós convocamos a todos a compartilharem o nosso canal, a dar o seu like e vamos aí ao longo do tempo refletindo sobre diversos temas no campo da filosofia, da sociologia, os temas atuais no campo da, da própria metafísica, da teologia e assim por diante. Hoje, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre a sociologia clássica do alemão Max Weber. Max Weber é um sociólogo muito importante do século XIX, século XX, 1864 a 1920, e que trouxe contribuições significativas para o campo da sociologia. Podemos aqui destacar, a exemplo, a obra O Estado Nacional e a Política Econômica, a obra Ensaio sobre algumas categorias da sociologia compreensiva, a obra Crítica Positiva da Concepção Materialista da História, Economia e Sociedade, a Ética Protestante e o Espírito Capitalista, que são obras extremamente relevantes para o campo da sociologia. Diferentemente de Emile Durkheim, que trabalhava a ideia desculpe, dos fatos sociais, que era a tese em que defendia o interesse da coletividade sobre a parte, o alemão Max Weber vai trabalhar o inverso. Ele vai trabalhar a temática, né, a perspectiva da ação social. E aí ele sai do campo do interesse coletivo sobre a parte para o interesse da parte sobre o coletivo. Por entender justamente o seguinte: o que é ação social, segundo Max Weber? Ela é entendida como qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social que, no entanto, possua um sentido determinado para o seu autor. Para Max Weber, né, o desenvolvimento humano é um processo crescente de racionalização. Daí essa desconstrução do interesse coletivo sobre a parte, mais da parte sobre o interesse coletivo, é o que ele vai defender. Isso se dá paralelo a um processo de racionalização que ele chama de desencantamento. Desencantamento no sentido de quê? Porque ele vai dizer que o mundo vive uma estrutura que consiste no enfraquecimento das explicações míticas, mágicas, religiosas, consuetudinárias, costumeiras, né? Traduzindo, e que a racionalização vai propondo uma nova perspectiva. Nesse sentido, o alemão Max Weber ele traz uma divisão no qual ele busca ajudar-nos ao entendimento dessa perspectiva do fato social, do interesse da da ação social, do interesse do indivíduo sobre a coletividade. No primeiro momento ele vai dizer, ó, existem quatro aspectos significantes. No primeiro deles nós temos a ação afetiva. O que seria essa ação afetiva? É aquela ação que é motivada pelas emoções, né? Há exemplo em um show que o sujeito participa, numa relação de coletividade em que o afeto do sujeito ele se desenvolve individualmente e se incorpora em uma coletividade, né? Então essa ação afetiva ele parte sempre do prisma singular para se atingir uma coletividade, uma pluralidade, né? Porque ele vai para o campo adextra, externo a esse sujeito. Uma segunda ação que ele propõe, ele chama de ação tradicional. O que seria então essa ação tradicional? É aquela que é basicamente norteada pelos princípios da tradição, do costume, dos hábitos, né, das crenças, em que as pessoas, quando nascem, se envolvem por esse constitutivo e ali ele vai se adaptando àquela realidade, ele vai constituindo no campo da sua subjetividade. A segunda ação que ele fala, a terceira, é a ação racional orientada pelos valores. O que seria isso? É aquela em que o autor tem consciência objetiva da situação, levando as ações éticas, religiosas, políticas para o campo da coletividade. O sujeito determina isso e acaba sociabilizando isso dentro de um campo plural. E por fim, ele fala da ação racional orientada para fins.
Esse tipo de ação, o autor, né, ele avalia a situação racionalmente, né, no sentido de que é motivada pelas conquistas do fim planejado, da escolha nos meios mais eficientes, né? Por exemplo, o cara vai fazer um investimento, estamos vivendo aí a quebra das bolsas praticamente. Então, essa ação racional orientada para fins, o sujeito individualmente pensa como se dá no campo da coletividade. Eu vou comprar ações da Petrobras, da Vale, no momento em que os países, as suas economias estão sendo retidas, é sempre uma ação individual que pensa o seu resultado no campo da coletividade. Só que o que é que o Max Weber se desenvolve o seu entendimento, sua reflexão? Baseado na obra Ética Protestante e o Espírito Capitalista, o Max Weber ele avalia ali aquele contexto no sentido de que há um entendimento de um capitalismo extremamente forte nos Estados Unidos, né, principalmente pós-contexto Segunda Guerra Mundial, visto que os Estados Unidos são os mais contemplados com toda a tragédia da Segunda Guerra Mundial. E contrapondo aquela ideia das relações econômicas materialistas de Marx, o Weber vai defender um contraponto das relações culturais, né? Por entender o seguinte, ele vai dizer que as condutas adotadas pela religião, de um modo geral, é uma conduta que vai justamente fazer uma releitura e uma reestruturação daquilo que a Idade Média trazia. Enquanto você que tinha na Idade Média o entendimento da Igreja Católica de que o acúmulo de riqueza é uma forma de pecado, porque ele estava num campo da negativa de Deus para com o homem, num campo da luxúria, né? E o Weber faz uma desconstrução na sua obra dizendo o seguinte, a partir de uma leitura protestante nos Estados Unidos, de que o, o, o acúmulo de riquezas ele vai ser compreendido dentro de uma perspectiva de é, uma teologia muito voltada para a acepção, né? Para a concepção, na verdade, de uma teologia da prosperidade. Quanto mais eu tenho, porque Deus logrou êxito a esse homem, Deus fez reconhecer e garantir essa ação do homem na sua própria existência e Deus permitiu que o homem ascendesse a isso. Deus permitiu que o homem conseguisse lograr êxito diante das dificuldades, diante das falhas. Então, você não tem uma perspectiva aqui negativista em relação a essa dinâmica, né? Então, o Weber vai dizer que vai focar justamente nesse entendimento aí da sociologia americana, das suas estruturas econômicas e políticas que vão se assentar a partir de uma nova roupagem, de uma nova estrutura. Então, o que é que o Weber vai dizer? Olha, aqui dá certo entender essa individualização do sujeito a partir de um pressuposto religioso, no qual ele tem não mais uma concepção de punibilidade de Deus, mas ele tem agora uma concepção de aceitação de Deus do ponto de vista que se o homem conseguiu conquistar tudo isso foi porque Deus quis. A teologia da predestinação, ao mesmo tempo a teologia que se embasa aqui a teologia da prosperidade, quanto mais eu tenho, mais eu acumulo, porque Deus permitiu isso, Deus se regozijou isso, né? E quanto mais eu tenho, mais possuo, eu posso contribuir mais. Bom, aqui a gente tem uma concepção bem individualista nessa relação do homem, da economia e do Estado que começa a se formar. E o que é que seria o Estado? Para a gente falar do Estado, primeiramente a gente tem que entender a ideia de poder. Max Weber defendeu o poder como a habilidade de alguém fazer com que outra pessoa ou outro grupo de pessoas obedeçam à sua vontade. E aí ele traz algumas ideias de dominação. Na primeira ele fala da dominação tradicional. A dominação tradicional é aquela baseada nos costumes, na tradição, no hábito, em que o sujeito nasce em um determinado ambiente e ele já é contagiado por aquela estrutura ali que já fora então estabelecida. Na segunda, ele fala da dominação carismática, tipicamente baseada nos líderes, né? E ele chama atenção para a questão dos líderes religiosos, também guerreiros, generais, que dentro de cada uma estrutura particular conseguiu efetivar a sua imagem diante de determinado público. E isso faz com que esses indivíduos ou esses líderes, esses sujeitos, acabem sendo recepcionados
com seus discursos, suas falas, suas posturas, seus comportamentos sobre a coletividade. E, por fim, ele fala da dominação racional legal. Como o próprio nome diz, esse é o tipo de dominação de crença que se baseia na obediência da lei. Então, você tem uma institucionalização normativa no qual vai ser parâmetro dessa dominação racional legal. Então o Estado vai lá e estabelece, pode fazer, pode não fazer, determina o que é legal, o que não é legal, e aqueles que transgridem serão punidos por esse Estado. E o que seria esse Estado? Primeiro ele traz a visão do Estado. Primeiro, em segundo Weber, o Estado é aquele que tem uma estrutura territorial nacional. Depois o Estado se vale, né, do monopólio, do uso legítimo da força, e o Estado é compreendido dentro de um determinado território, né, no qual ele tem a ortoga, né, ele vai outorgar, ele vai ter o poder, ele vai ter a titularidade para fazer valer a sua concepção. É bem hobbesiana, né? É um absolutismo onde o Estado tem um reconhecimento pleno para agir diante das situações mais individuais, mais nefastas, mais complexas que ele pretenda é, é, atuar, né, que ele pretenda instituir algum tipo de efetividade. Ok? Aqui nós encerramos mais um vídeo. Sapere aude.